E aí, meu povo, como é que vocês estão? Fazia quase uma semana que eu não vim aqui falar sobre o programa, porque não tem acontecido muita coisa, então, tipo, não tem do que falar. Mas estamos aí na reta final disso, acho que agora falta menos de um mês de programa, para o programa acabar. Eu acho que a gente tá nas últimas 3 semanas, se eu não me engano, já oficialmente. Ontem teve a formação do Tá na Reta, o Jackson, a Nathalie e o Vivão estão Tá na Reta, dois deles pela primeira vez. Então bora aí falar sobre o que tem pra falar. No ao vivo com o Hassum, quando ele tava interagindo com eles, o Jackson tava celebrando o fato dele ter chego no top 10. Aí o Hassum perguntou pra ele, como que era chegar no top 10 e tal, e ele confessou que ele não esperava chegar, que tão longe com o estilo de jogo dele, nem ele nem ninguém, né, a não sei as pessoas que torcem por ele, mas ele se sente muito satisfeito e tranquilo com o desempenho dele. E aí eu pergunto, qual o desempenho? Porque, gente, tipo, tô feliz de ter chegado no top 10. Nem parece a mesma pessoa que há 2 semanas atrás queria ir embora desesperadoramente da casa. Tipo, eu acho que o fato dele ter voltado, do Tá na Reta 2 vezes, começou a elevar a confiança dele. E agora, muito provavelmente, ele vai acabar voltando de novo. Então isso vai dar uma enchida no ego ali, sabe? Pô, mesmo eu, principalmente pro estilo de jogo dele, que é quase não ter um, mas que ele achava, que ele falava que a galera queria causar e não sei o que, e ele era completamente contra isso, então ele deve estar pensando que uma parcela das pessoas abraçaram isso. E existe uma parcela, talvez não sejam as pessoas que estejam deixando ele no programa necessariamente como ele acha, mas que existe. Aí a gente vai para a prova do voto, que era aquele joguinho bem clássico que a gente joga quando a gente é criança e tal, que em inglês eles chamam de Genius, não sei como é que Gênio, não sei como que chama aqui no Brasil, não lembrei, tentei pesquisar ontem e não achei um nome, mas é aquele que você tem que acertar uma sequência de cores. Tem a rodinha ali, daí vai passando azul, amarelo, azul, azul, e você tem que ir memorizando aquilo ali e tocando nas cores. Foi mais ou menos a mesma coisa. Aí ontem tinha um adendo de que tinha um patrocinador lá, que se eu não me engano era um tipo de xarope, alguma coisa assim, e dava um espirro, tipo um tossido, sabe, pra fazer referência aí com o lance do patrocinador. Foi bem legalzinha a prova até. O Vivão participou da prova também, porque ele comprou no leilão um poder, ele que dava a ele o direito de participar da prova, e não serviu pra nada, porque ele foi um fiasco na prova. Não, aliás, não foi só ele. Metade das pessoas que participaram dessa prova foram terríveis. Ele fez uma rodada e meia, tipo uma sequência e meia. Teve alguém que fez uma só. O JP fez uma só. Gente, um terror esse povo de prova. Meu Deus do céu. A Mari acabou vencendo a prova e ela foi muito bem. Ela fez 7 sequências. Assim, não acho que eu iria maravilhosamente bem, porque a memória não é o meu forte. Agora, umas 2 no mínimo, eu tenho certeza que ia fazer, gente. Pelo amor de Deus, sabe? Aí a gente vai pra formação do Tá na Reta. O Matheus indicou a Nathalie, diz que considera ela hipócrita, mentirosa, que ela tem memória seletiva, que ela chegou no top 10 sem ir pro Tá na Reta. Aí eu falei, não, para. Alto lá. Ela chegou no top 10 sem ir pro Tá na Reta? Chegou. Agora, eu preciso fazer um adendo aqui. Ela só chegou no top 10 sem ter ido pro Tá na Reta porque vocês, e aí vocês, eu tô como se eu estivesse falando com ele, vocês, o grupo dele mesmo, ficou ouvindo os conselhos, as instruções, quis fazer o jogo da Sheila, e ela era a pessoa que sempre falava pra não colocar a Nathalie. Ou seja, ela só chegou aí no top 10 sem ter ido pra Tá na Reta por conta de vocês. Porque o que ele deu a entender ali, e geralmente o que as pessoas pensam de alguém que chega a uma determinada parte do jogo muito longe, sem ter ido para nenhuma votação do público, é que a pessoa passou desapercebida. Não foi o caso da Nathalie. Ela é uma das pessoas que mais briga na casa, ou mais tem conflito lá dentro. Então, desapercebida, ela não passou. Ela chegou até ali mais uma vez, porque vocês resolveram fazer um jogo que vocês não queriam 100% ter feito, e ter ouvido totalmente outra pessoa e feito o jogo de outra pessoa que falou pra vocês não colocarem ela na reta. É o único motivo dela ter chegado até agora sem ter ido pra reta nenhuma vez. Então acho que isso que ele falou aqui não cabe. Eu achei um pouco hipócrita, né? Mas, enfim. Depois ele diz que ela pega as coisas pequenas e transforma em uma coisa grande. E isso realmente,
Nathalie é a rainha de fazer isso. Tipo quando ela fala pra Sheila, porque você me chamou de desgraça, de barata, de não sei o que, de nojenta, sabe? Ela pega uma coisa tão absurda e transforma aquilo ali num crime hediondo. E realmente ela faz muito isso. E aí ele citou o exemplo de na semana anterior, por exemplo, dele como patrão. Que foi aquela, acho que foi a terceira ou quarta semana quando ele foi patrão. E ele queria cortar o papel higiênico e rolou toda aquela briga porque ela não quis limpar o banheiro dele. E aí ele falou que ela tentou colocar ele como um monstro, como se ele tivesse obrigado ela a ir lavar a mer dele. Enfim. Mais ou menos isso, querendo passar ele por maldoso. A Mari indicou o Jackson e disse que a votação da semana passada para ela foi, como a votação da semana passada foi muito acirrada, e eu fiquei me perguntando de onde é que ela tirou que foi muito acirrada. Porque eles não sabem dos resultados lá dentro, da porcentagem. Talvez eles possam ter uma resposta agora, então esse negócio de ter uma resposta eu acho que também já encheu o saco, sinceramente. Sabe, qual resposta mais que vocês querem, sabe? Parece que o público é um oráculo. Toda hora, semana, tem que estar passando a mão na bola de cristal e, meu Deus, me deu uma resposta. Tipo, gente, uma hora vocês vão ter que fazer o de vocês sem ficar esperando a resposta do público. Que é outra coisa que eu não gosto também. Tipo, faz o teu, confia no teu taco. Não fica esperando a resposta o tempo inteiro. Ela e a Sheila têm mania de fazer isso. O Jackson respondeu daquele jeito dele, com muito entusiasmo, com muita energia, daquele jeito que a gente gosta, uma pessoa vivaz dentro do jogo. Pô, então, Rassum, é o meu jogo, é o que eu acho, eu não gosto de confusão, eu não gosto de conflito. É o que eu acho até. E daí ele falou que ele achava até que isso era a questão dela falar ali sobre merecer ou não estar no jogo, porque ela também falou isso que ela tinha dito na semana passada, sobre as pessoas que merecem ou não estar ali. Ela usou isso como justificativa de voto dela pra votar nele na semana passada. Ele falou que isso é até um pouco soberbo, você falar sobre quem merece ou não estar ali, e realmente na verdade, na minha opinião. O JP votou no Vivão pelo histórico dos dois, eles trocam voto há muito tempo já, e apontamentos também, um tá sempre votando no outro, enfim. Eles se votam, se tiram das dinâmicas, blá 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 blá, e já adianto aqui também que o Vivão votou nele pelo mesmo motivo, inclusive ele fala, o Brasil já tá cansado da gente votando no outro, e realmente estamos. A Luísa votou no Vivão. Olha aí, Luísa ainda tá na casa, gente, existe lá dentro. Nosso Gasparzinho favorito, porque ela se materializa na casa, ela aparece só uma vez na semana, que é quando ela tem que votar no ao vivo. E depois ela passa a semana inteira apagada. Ela votou no Vivão, tiveram alguns embates e, na verdade, são mais dele do que dela. Como quem quer dizer, tipo, é mais ele que provoca e tem isso na cabeça dele do que eu cacei alguma coisa com ele. Até porque a Luísa caçar o embate é um pouco complicado, né? E que ele se enfia nas histórias, por exemplo, essa história com a Marina, que foi da onde surgiu o embate deles, e com a Nathalie, era uma história que ele não tinha nada a ver com isso, mas ele ficou se enfiando na história sem saber o contexto inteiro. Mas assim, o grupo dela também faz isso, então, né? A Bianca votou no Vivão, era a opção dela na reta de semana passada, era a opção do grupo deles, ela era a opção do grupo deles na reta da semana passada, só não foi porque eles acabaram mudando em cima da hora e por isso o voto dela é nele, nada demais. A Mari votou no Vivão, disse que eles tinham um relacionamento que era até bacana, era legal, eles conversavam bastante, só que ele oscila demais, e depois ele falou que ele não oscila, ele é uma pessoa reativa, virou na verdade de umas 2 semanas pra cá, porque antes ele não era assim. E também, ele também mandou ela pra reta, então faz sentido ela meio que dar o troco. A Morena votou na Bianca, o maior embate dela no momento, e aí depois ela falou uma coisa que eu dei uma risada, que ela disse que as duas se chamam de planta, então são as plantas se julgando. Realmente, né? Teve um momento do game onde elas até tentaram acontecer ali, mas o negócio já esfriou. A Morena meio que jogou a toalha depois, porque ela sabe que ela tá só cumprindo tabela ali, fazendo hora extra. Cara, se você olha pra Morena em todos os momentos, hoje em dia, nessas últimas 2 semanas, ela é a personificação do só estou cumprindo tabela, porque ela tá tipo assim, sabe? Sabe, sorri e deixa o negócio passar, tipo, a boiada passar, porque já perdi o trem, já era, a vaca já foi pro brejo, então ela tá só ali, tipo, existindo, sabe? É mais ou menos isso. A Nathalie votou na Sheila.
No início, ela disse que ela ia votar no Matheus, que é o patrão da semana. E aí o Rasson falou pra ela, Nathalie, Matheus é o patrão, ele tá imune. Gente, a mulher tá... Eu acho que também ela tá nervosa, mas ela tá completamente perdida, enfim. Ela disse que votou na Sheila, também ia votar na Sheila, porque a régua dela pro grupo inteiro deles era a mesma. Então não fazia distinção de se ela votasse em A ou B. E diz que a Sheila se intitula muito boa e muito humilde, mas como ela aprendeu com o irmão dela, porque ela diz que ele fala muito isso, as pessoas que ficam se dizendo muito virtuosas, muito boas, muito humildes, na verdade elas não são, porque... E é um dito popular, quem fala muito isso tá tentando provar alguma coisa e na verdade não é. Aí não tô falando especificamente da Sheila ou do grupo dela ou de qualquer outra coisa, mas geralmente a gente tem esse conceito aqui fora, ou deveria ter, né? E quem fica batendo muito no peito pra falar que é um muito humilde, muito bom, muito não sei o que, é porque tá tentando provar e na verdade não é. E nossa, essa resposta da Sheila ao que ela deu do voto da Nathalie, assim, quem gosta dela muito, acho que provavelmente vai tirar do vídeo, que estiver me assistindo agora, provavelmente vai tirar do vídeo, porque não é segredo pra ninguém que eu acho ela muito hipócrita, não sou o maior fã da Sheila, apesar de eu reconhecer que ela faz o programa acontecer, por mais que eu ache ela uma participante... Se você pegar no contexto geral de reality show, de todas as pessoas que apareceram, de personalidades que a gente teve, pra mim o que ela faz é muito pouca coisa. Eu acho ela fraca, eu acho as coisas dela besta. O negócio de ficar, as movimentações dela. Apesar de eu achar ela uma jogadora inteligente, no sentido do que quem ela coloca na reta e as pessoas que ela define como alvos e como ela leva o jogo ali no sentido de estratégia. Mas o movimentar dela do jogo eu não gosto porque eu acho idiota, na minha opinião. Mas, porque eu falei que as pessoas não vão gostar, porque, gente, essa resposta aqui, pra mim, foi um stand-up. Não existe como olhar, outro jeito de eu conseguir olhar isso aqui. Porque ela é muito hipócrita, desculpa, sabe? Ela disse ali na hora que uma das coisas que ela mais considera nela, se tem uma coisa que ela é muito humilde. Eu falei, meu Deus... Eu lembro da Márcia Fu na Fazenda falando a mesma coisa quando ela tem uma briga lá com o Radamés. Só que na questão da Márcia, além dela ter muito mais carisma do que a Sheila, ela ser muito mais engraçada, muito mais caricata e interessante, dava pra ver que ela tava fazendo aquilo ali até de zoação. A Sheila é um negócio que pra mim, eu fiquei embasbacado assim assistindo aquilo, porque não teve graça. Eu realmente não acho ela tão interessante assim, como personalidade. Aí ela falando que ela era muito humilde, eu falei, minha senhora, a senhora é humilde onde? Toda semana você fala que A, B, C ou D vão sair, que só o teu jogo é o certo, que você sabe exatamente o que vai acontecer. Cadê a humildade, mulher? Sabe? Meu Deus do céu. Ela mete o dedo na cara dos outros toda semana pra falar das convicções dela e não sei mais o que em relação ao jogo. Tipo, que humildade é essa? Não dá pra entender. Aí ela diz que só Deus sabe que ela não queria brigar com a Nathalie, o que ela fez, o que isso fez nela, ter brigado com a Nathalie, fez muito mal pra ela, porque ela tinha muito carinho pela Nathalie, muito afeto. Eu falei, tá. Esse afeto que ela diz que ela tem pela Nathalie, que ela já disse sobre outras pessoas ali dentro, inclusive do grupo rival, pelo João, por exemplo, que já saiu aí faz umas semanas, chegou a dizer isso sobre o Vini, depois ela chamou ele de mau caráter no ao vivo. A única pessoa que eu realmente acredito do grupo rival que ela tem um afeto muito grande lá dentro é o Vivão, por conta dela já ter explicado do trabalho de comunidade que ela faz, etc e tal. Eu consigo notar nas interações deles que ela tem algum tipo de carinho por ele mesmo. Tanto do grupo dela também. Eu não acredito que ela goste de todo aquele povo. Eu acho que a única pessoa que eu acho que realmente ela gosta ali, genuinamente, é a Mari. O resto, eu não enxergo isso. Pelo que eu vejo de interações, do jeito que ela fala, do jeito que ela lida com eles e tal, do jeito que ela fala deles quando eles não estão por perto, eu não acredito. Eu acho que as pessoas caíram numa Sheila que eles querem que exista na cabeça deles, porque o que eu enxergo na minha TV não é isso, sinceramente. Então quando ela vem com essas ladainhas de principalmente pela Nathalie, depois ela diz pra ela, eu queria, quando as duas começam a brigar, porque a Nathalie começa a falar em cima dela e ela surta. Cala a boca! Cala a boca, cala a boca, que agora é o meu momento. E tem uma coisa que eu vou comentar sobre isso depois. Nesse momento, quando a Nathalie começa a falar por cima dela, depois ela fala, porque você é maldosa, porque você tem uma mente maldosa.
e você não consegue enxergar, porque sua mente maldosa faz você enxergar que eu queria você aqui para você ser uma marionete do nosso jogo, e não é verdade. Eu queria você aqui pela sua história. Eu não acredito, desculpa. Para mim, ela é muito consciente de que Nathalie é uma pessoa reativa, que vai dar enredo para ela o tempo inteiro, porque ela não consegue se conter e fechar a boca dela. Depois ela diz também que ela ficou muito revoltada porque ontem, ou seja, terça, quando ela tava almoçando, a Nathalie entrou lá e começou a falar com ela e disse coisas pesadas para ela. E nesse momento a Nathalie fica assim, tipo, oi? E não respeitou o momento dela estar almoçando ali. E isso foi, ela achou um absurdo isso. Enfim. E aí as duas começaram a discutir ali. E uma coisa que eu queria chamar atenção para isso, dessa discussão das duas, é que quando a Nathalie tá falando por cima dela, você não vê o Hassum interromper. Pra dizer, é o momento da Sheila. Porque é uma coisa que geralmente ele sempre faz com todas as outras pessoas ali. A gente sempre viu ele fazendo isso. Ele não é uma Galisteu que deixa o pau torar, digamos assim. Isso é uma coisa que foi criticada em relação à apresentação dele, sobre ele estar meio que escolhendo lados. E aí eu vou ter que concordar aqui com as pessoas que falam que o Boninho, a produção e o Hassum não curtem muito a Sheila, porque nesses momentos eu acho que fica muito visível. Porque se fosse, como eu falei, em vários outros momentos onde alguém estava falando por cima de outra pessoa, ele cortou muito rápido. Ontem ele não cortou. Tudo bem que depois de um tempo a Nathalie parou de falar. Só que demorou um pouquinho até chegar lá. Ele já teria cortado se fosse em outro momento. Se fosse a Sheila falando em cima de alguém, por exemplo, como ele já fez outras vezes. Então aí eu vou dar um mérito pra galera que fala que eu acho que a produção não deve curtir muito ela, não. Sinceramente, nem a direção. Mas eles dão margens pra gente desconfiar isso, sinceramente, com esse tipo de situação, por exemplo. Mas aí, nesse momento onde eu tô aqui concordando até com a galera que gosta da Sheila e fala que existe dois pesos, duas medidas em relação a ela, e até concordando com ela até certo ponto, ela vem e me joga uma que eu falei assim, já me perdeu de novo, nossa, mulher, como tu é hipócrita. Porque ela fala assim, ela teve a pachorra de dizer que o Brasil sabe que ela é uma pessoa que não gosta de briga, de confusão. Eu falei, meu Deus, você é a pessoa que mais incentiva as pessoas a fazerem briga, arrumarem briga e confusão aí dentro, e você não gosta de briga e confusão. Onde, sabe? É umas coisas que não batem, sabe? É uma coisa tão, pra mim, pelo menos, do que eu assisto, é tão óbvio. Só que a beleza do reality show também é isso. Eu enxergo alguma coisa, a pessoa X, Y, Z estão enxergando outra completamente diferente. A gente vê as situações e o ser humano de uma perspectiva diferente, em 90% dos casos. Só que, sério, a gente sempre esbarra numa coisa com ela que me incomoda bastante, além da hipocrisia dela, que eu acho que hoje em dia, sinceramente, pelo que a gente tem visto nos últimos reality shows, ser hipócrita é quase um plus pro povo, pra galera que torce, mas enfim. É essa coisa do dois pesos, duas medidas que ela tem com as pessoas lá dentro, porque ela chega a falar isso numa conversa com o Vivão, que eu vou falar um pouco depois também, não me adiantando muito aqui, mas enfim. Que ela diz que as pessoas têm que causar, ela incentiva ele a causar e não sei o quê. Só que quando as pessoas causam, quando as pessoas brigam com ela, aí é ruim, aí é errado, aí a pessoa é maldosa, a pessoa é mau caráter, igual ela chamou o Vini, a pessoa é soberba, igual ela falou do João. Sempre tem um problema quando é com ela, ou quando alguém do grupo adversário faz, ou quando alguém do grupo dela faz e ela não quer que a pessoa faça. Sempre é essa hipocrisia. Ela pode fazer tudo o que ela quiser e os outros não podem fazer nada. Então me desculpe aí quem gosta, mas essa senhora é uma das pessoas mais hipócritas e até cínicas até certo ponto, onde eu vi em reality show assim. E é um pouco irônico que ela tenha vindo logo depois da moça que ganhou o último Big Brother, que também era uma das pessoas mais hipócritas, essa sim, que eu já vi em reality show. Meu Deus. Quem assistiu os meus vídeos sabe a minha opinião em relação a essa cidadã, mas enfim, bola pra frente, que aquele reality show, graças a Deus, já passou. O Vivão votou no JP. Como eu falei, blá 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 lá, acho que eu nem tinha que ter falado aqui, porque eu disse que eu já ia adiantar aquela hora, então enfim. O Jackson votou na Mari, colocou ele 2 vezes no Tá Na Reta, e ele acha muito prepotente essa justificativa dela, como eu já disse antes. E pra terminar, a Sheila votou na Morena, e eu achei que, tudo bem, ela não queria votar no Vivão, mas ela tratou a questão de votar na Morena ali como se fosse pra alguém que diz que
considera muito o jogo, tá lá pelo jogo e ama muito o jogo e assiste reality show, eu acho que ela levar aquele voto ali como piada, como ela levou, não é o melhor rolê. Só que, mais uma vez, é a favorita e as pessoas não vão achar isso pesado. Como no último Big Brother, por exemplo, que no final na última votação, a galera, eles votaram um no outro, sabe? Pra empatar e a Jordana decidir quem é que ia pro paredão e o público achou, ai, nossa. A galera que torcia por eles, ai, o jogo já tá acabando, sabe? Sendo que foi um baita de uma coisa anti-jogo. Aqui é a mesma coisa. Ela tratou esse voto da Morena como se fosse uma piada. Ai, ela tá tão sorridente, eu vou votar nela. Tipo, ai, gente, pelo amor de Deus, sabe? Dá uma justificativa, pelo menos, porque ela tem justificativa pra votar na Morena. É isso que me incomoda, ou que me incomodou aqui nesse rolê. Se fosse outra pessoa fazendo o que ela fez, ela ia criticar, dizendo que a pessoa não tá jogando. Aí é a história, sabe? Que me irrita. Inclusive teve um abraço na Morena depois. E eu falei, gente, como as coisas mudaram, sabe? Quando ela quer ter fair play, ela tem. É muito engraçado isso. Bom, aí indo pra quem eu acho que sai e quem eu quero que saia. Quem eu acho que sai, eu acho que tá... Tudo bem, eu errei na semana passada. Eu falei que eu achava que o Jackson ia sair, a Marina ia ficar, e eu acabei sendo minimamente surpreendido aí. Também, eu disse também que eu não ia me surpreender se nenhum dos dois saísse, só se a Luísa saísse, eu sabia que isso não ia acontecer. Como eu sei aqui pelas enquetes e pelo que a galera tá falando no Instagram e tal, na página oficial do programa, que o Jackson muito provavelmente não vai sair, acho que vai ser a pessoa mais votada. Quem vai acabar saindo, na minha opinião, eu acho que é a Nathalie mesmo. Infelizmente, porque eu acho que das poucas pessoas que a gente tem lá dentro ainda, ela é uma das únicas que gera algum tipo de conteúdo, porque essas últimas 3 semanas vão ser uma chatice. Já tem estado uma chatice nas últimas 2 semanas. É difícil ficar sendo negativo e tal, porque eu acho que é uma experiência ruim até pra quem tá assistindo, mas eu também preciso ser sincero com o que eu tô vendo. Então eu me corroo por dentro, pra tentar não ser negativo. Mas às vezes é difícil, gente, sabe? Com o que você tá vendo e tal, porque o programa tá chatão. Mas vamos levando, faltam 3 semanas, enfim, começamos cobrindo, vamos até o final. Eu acho que a Nathalie sai, ela tá saindo em todas as enquetes, não vejo uma movimentação das pessoas pra tentar salvar ela, porque semana passada tinha uma movimentação, porque o Jackson tem uma torcidinha ali, que é uma coisa que eu não enxergo que a Nathalie tenha. Acho que não tem ninguém por ela. Então ela vai acabar saindo, principalmente agora que ela afrontou a Sheila, enfim. Apesar de Dona Sheiloca estar falando que ela não sabe exatamente quem vai sair, ela não pediu fora um, fora outro, ela pediu fica vivão. Hoje ela tava falando isso com ele, que ela achava que o Jackson ia sair, mas que a Nathalie também podia sair. Então agora as certezas dela estão sendo abaladas. Vamos ver em quem é que ela vai apostar. Mas eu acho que a Nathalie sai mesmo. Quem eu queria que saísse, sinceramente... Eu acho que essa é uma reta que pra mim não faz nenhuma diferença. Porque o Vivão tava causando até então, ele era uma das pessoas que tava mais causando na casa, entregando conteúdo e tal, só que acho que desde a semana passada pra cá, ele tem ficado próximo da Sheila, tem conversado muito com ela, e o que ele causava, a pessoa que ele mais brigava era com ela, junto com o Matheus, e ele joga um debochezinho pro Matheus e tal, mas também não tem feito muita coisa. A Nathalie dos 3 é a pessoa que mais entrega, independente das pessoas acharem ela chata, antipática, ou que ela é chatona mesmo, enfim. Só que eu acho que, pra mim, particularmente, tem sido até um chato divertido, porque ela leva as coisas tão ao pé da letra, sabe? Ai, me chamou de barata. É umas coisas tão absurdas que às vezes eu fico rindo daquilo, juro que eu me pego rindo disso. Mas eu entendo quem realmente acha ela muito chata e tem algum ranço dela, enfim. E o Jackson é aquilo, ele é o Jackson, é o Espada Jackson e vai continuar sendo até o final do programa, por mais que a permanência dele ali eu acho que irrite um pouco a Sheila. Se bem que ela tá fazendo piada com isso também, porque ela falou que se ele voltar, ela vai pro Espada Jackson, enfim. Então, é aquilo, acho que tanto faz como tanto fez essa semana, nenhum dos 3 vai influenciar em muita coisa. Nathalie, na verdade, é a pessoa que eu mais queria que ficasse, eu acho que vai influenciar, porque a gente vai perder alguém que sempre rende algum tipo de conteúdo, mas o programa também já não tá bom com ela lá dentro, então que diferença faz? É aquilo, né? Aí o que eu falei? A Sheila tava dando a perspectiva dela sobre estar na reta ali com uma conversa com o Vivão, e aí ela falou aquilo que eu tinha dito há pouco tempo atrás.
que ela acredita que o Jackson vai ser eliminado, mas que caso a Nathalie saia, ela é a próxima candidata a sair, ela não vai ficar surpresa se a Nathalie sair. Por isso que eu tô muito curioso para ver quanto ela vai apostar essa semana e em quem ela vai apostar. Geralmente sempre ela que diz que é muito humilde, sempre faz apostas altíssimas, tendo muita certeza de quem vai sair. Tô querendo ver quem é que ela vai apostar essa semana, já que ela tá dizendo pra gente, pro Vivão, que ela não tem tanta certeza assim. Nessa conversa dos dois também, ela criticou a postura da Nathalie, falando que ela tem uma natureza maldosa. De novo, ela faz esse tipo de colocação sobre as pessoas, igual ela ter chamado o Vini de mau caráter, e depois de ter dito que ela tinha um carinho muito grande por ele antes, não sei mais o que, e depois quando a pessoa sai, ela quer levar a pessoa até a porta, sabe? E ter aquele playzão e, sabe, eu acho que uma coisa não combina com outra. Ou você acha que a pessoa tem uma natureza maldosa, ou você acha a história da pessoa incrível, quer que ela fique lá a maior parte do tempo possível, e quando sair zerou, e você vai levar a pessoa até a porta. As duas coisas eu acho que não combinam, mas enfim, é a minha opinião. E aí ela chega a chamar ali a Nathalie nessa conversa de potencial desperdiçado no jogo. Aqui eu não acho que ela tá tão errada, porque eu acho que eu queria ter visto um pouco mais da Nathalie se ela não tivesse com esse grupo dela que podava ela às vezes, sinceramente. Mas eu acho que também, por outro lado, eu acho que a Nathalie é o tipo de pessoa que ela fez o que ela queria fazer, independente de grupo ou não. Eu acho que talvez ela não ia entregar mais do que ela já entregou pra gente, sinceramente. Apesar dela ter essa personalidade interessante que eu queria ver ela tretando mais, tendo mais conflito e tal, enfim. E, por fim, ela incentivou ele ali nessa conversa a não ser apático e a usar a criatividade dele para provocar reações nas outras pessoas da casa, principalmente no patrão, porque isso mantém a dinâmica do programa ativa, na opinião dela. E eu fico pensando, o Vivão já deixou de ser passivo, apático, tem um mês mais ou menos. Justamente quando ele começou a afrontar e a tretar com ela. Lembra daquela briga dos dois há um bom tempo atrás? Ali ele começou a falar, beleza, é isso que as pessoas querem, é isso que eu vou mostrar. Só que vamos voltar para trás. Lá ela inclusive chegou a chamar ele de mentiroso, de falso, disse que se decepcionou com ele quando ele estava brigando com ela. Lá ela teve aquela postura muito imperativa, muito firme com ele. De novo, os mesmos comentários que ela faz em relação às outras pessoas um pouco pesados, ela fez com ele também, colocando meio que o caráter dele em jogo. Agora ela tá dizendo para ele não ser apático, mas aí aquilo é para ele não ser apático e criar situações com os outros. Quando o canhão tá virado para ela, meu Deus, a pessoa vira a pior pessoa do mundo. Mais uma vez, mais uma hipocrisia que ela faz. E aí ela tá incentivando ele a fazer essas besteirinhas, tipo, bota a casca de banana na maçaneta da porta. Umas idiotices que, gente, juro, se isso é reality show, eu tô mal, então, se é isso que a gente vai ter daqui pra frente em reality show, porque eu acho umas coisas tão bestas. Isso pra mim não gera conflito nenhum, não gera nada que eu queira assistir. Casca de banana na porta, pasta de dente na maçaneta da porta, fio de cabelo na comida, não é isso que eu quero ver, sinceramente. Então, pra mim tanto faz como tanto fez no final das contas. Bom, por enquanto é isso. Se eu fui um pouco negativo nesse vídeo, peço desculpas, mas mais uma vez eu preciso falar o que eu tô vendo. E antes de eu encerrar o vídeo, eu ia esquecendo, porque eu não coloquei isso aqui no roteiro. Saiu essa semana a notícia, e já tinha na verdade saído, de que a Record tinha a intenção de renovar a Casa do Patrão e queria fazer um segundo teste, uma segunda experiência aí no ano que vem. E com a Record eu disse que até na época que fazia sentido, porque eles realmente insistem, pelo menos mais uma vez, nos reality shows deles. Saiu essa semana aí em alguma coluna que eu não vou lembrar qual é agora, que, se eu não me engano, acho que foi no Flávio Rico até, que eles queriam renovar sim a Casa do Patrão para uma segunda temporada, tanto a Record quanto o Boninho. Não lembro se ele falou da Disney, mas que a intenção era do Boninho que, principalmente, que fosse feita uma segunda temporada, onde ele ia ajustar o que não deu certo, iam tentar mais uma vez e tal. E eu falei, gente... É porque aquilo, eu já disse isso, o formato do programa é bom, sinceramente. Precisa de alguns ajustes ali, eu acho que a primeira temporada ia ser um ótimo ponto de partida para ver o que deu certo e o que não deu. Sim, só que mais uma vez, eu acho que o X da questão tá na escolha do elenco, que eu realmente acho que não foi boa.
essa galera, e eu lembro que eu tentei combater esse sentimento um pouco no começo e disse que a galera tava exagerando, mas eu acho que agora no final me provou um pouco isso, de que talvez era uma galera que a seleção de elenco do Big Brother não quis a maioria, e aí pegaram eles até porque o tempo talvez fosse muito curto para selecionar essas pessoas. Porque a maioria me parece uma galera que não rende nada em reality show. Você tem que ficar o tempo inteiro tentando fazer eles renderem alguma coisa. E de novo, se fosse um elenco bom, se fosse uma galera que realmente, tipo, beleza, tem por que estar lá, eles não iam precisar de 30 mil dinâmicas para fazer as pessoas renderem. Eu acho que o X de reality show realmente começa... A parte principal é o elenco. Claro, tem as respostas do público, tem as dinâmicas, tem muitas coisas além disso também, mas o ponto de partida para qualquer reality show ser bom é o elenco. Ele tem que dar liga, e esse elenco não deu liga. Agora sim, bom, por enquanto é isso. Curtam, comentem o que vocês estão achando dessa reta final do programa, o que vocês acharam dessa reta, quem deveria sair na opinião de vocês. Hoje a gente tem uma festa específica aí de futebol, faz sentido porque a gente tem plena Copa, inclusive hoje temos Brasil e Escócia, vamos torcer aí. Eu volto qualquer hora para falar mais com vocês, por enquanto é isso e fui!